E aí galera, beleza? Bom, como prometido, eu tô regravando aquelas primeiras aulas que ficou uma qualidade ruim e o pessoal falou que não tava dando pra ver as marcações aqui, né? Os que eu tava utilizando. Então vamos lá. Antes de criar um índice também, eu vou separar um pouco melhor essas aulas aqui pra frente e espero estar ajudando vocês aí em alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, abrindo um arquivo. Você vai lá em arquivo, novo ou file, new, se o seu Photoshop for em inglês. Aqui você vai colocar o nome do seu arquivo, tá bom? No meu caso aqui eu coloquei teste. Aqui você vai alterar centímetros, pixels, polegadas, da maneira que você achar melhor. Tá bom? Aqui tem algumas configurações de papel, né? Por exemplo aqui, ó, papéis internacionais, que é o A4, A3, A5, A6. Então eu costumo trabalhar com A4 ou A3, tá bom? Resoluções. Isso aqui é a resolução por dpi de saída do seu arquivo, tá bom? Então se você for fazer um arquivo que vai ser impresso, você tem que trabalhar com no mínimo 300 de resolução por dpi aqui, beleza? Se você for fazer um arquivo para a internet, você pode trabalhar com 72, que é até o padrão do Photoshop. Eu costumo trabalhar com 110, mas varia de cada um, tá bom? Modos de cores, tons de cinza. Esse aqui o pessoal costuma utilizar mais quando vai desenhar HQ, vai desenhar mangá, esse tipo de coisa. Que é como se fosse um trabalho simplesmente a lápis. Cores RGB. O RGB é o padrão utilizado por todos os dispositivos que emitem luz, ou seja, notebooks, computadores, televisões, monitores em geral, beleza? Cores CMYK são tudo que você for imprimir. Por quê? Porque o CMYK ele não é por emissão de luz, ele é por pigmentação, tá bom? Então, se você for imprimir seu trabalho, você tem que trabalhar com CMYK, beleza? Então a gente vai trabalhar com cores RGB, por ser para a internet. Opa, RGB, vou dar um OK aqui. Beleza, isso aqui é o seu arquivo aberto, tá? Só mostrar uma coisa para a galera aqui, questão de atenção para salvar, galera. Então, vamos supor, se o trabalho está aqui, você riscar alguma coisa aqui, ele vai aparecer aqui esse asterisco. Enquanto você não salvar o seu arquivo, esse asterisco vai estar aqui. Depois que você salvar, ele some. Isso aqui é para você saber se o arquivo está salvo ou não, para não corrigir você perder esse trabalho depois, tá bom? Então, lembre sempre de salvar o seu trabalho para não acontecer de perder alguma coisa do seu processo, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá? Mouse versus tablet. Pessoal, essa aqui é a diferença entre o mouse e a tablet, tá bom? Aqui eu estou riscando com o mouse, ó, tá vendo? E aqui eu vou riscar com a tablet só para vocês verem um pouco a diferença. Tá vendo? A tablet que eu uso, que o pessoal perguntou, nos dois últimos trabalhos que eu fiz de concept. Inclusive, convido vocês a verem, porque é muito importante. Inclusive, eu mostrei um pouco de volumetria, um pouco de perspectiva, cores, esse tipo de coisa. Então é importante que o pessoal dê uma passada lá, confira o material, tá bom? Tem muita coisa importante lá para vocês estudarem. E apesar de estar em speed painting, é só prestar um pouquinho de atenção que tem muita coisa legal, tem muita técnica também que eu utilizei lá, tá bom? A tablet que eu uso é a Wacom Bamboo Pen and Touch, tá? Caso você tenha uma Pen and Touch, fale assim, ela é ruim porque ela também é sensível ao toque e às vezes você raspa a mão e atrapalha. Pessoal, é só você apertar no botão superior esquerdo que você vai desabilitar a entrada de toque, só vai funcionar a caneta, tá bom? Então, vamos lá? Line Art e configurações dos brushes. Só essa Line Art, na verdade, eu vou deixar um pouco mais para a próxima aula, tá bom? Vou mostrar aqui só a configuração do brush mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui, no meu caso aqui, ele já está aqui, pincel ou brushes, se você for em inglês. Se ele não estiver aparecendo aqui, clique em janela ou Windows, se for o seu Photoshop for em inglês. Aí você vai vir aqui, pincel ou brushes. No meu caso, ele vai estar mais para cima, beleza? Então você vai abrir aqui são as pontas de pincéis já do Photoshop. Eu costumo utilizar praticamente só do Photoshop, é muito difícil usar algum brush externo. Inclusive o pessoal me perguntou que brush que eu usei nos últimos trabalhos de concept. Eu usei somente do Photoshop, tá bom? Vamos pegar esse mesmo aqui, esse aqui que a gente viu um pouco mais. Então você vai vir aqui, formas dinâmicas, pressão da caneta, direção e pressão da caneta, tá bom? Ou pen pressure, se o seu Photoshop tiver em inglês. Transferência, beleza? Desativado e pressão da caneta. Aqui suavidade você deixa marcado só para
ficar um pouco melhor a questão do traço, tá bom? Então essas aí são as minhas configurações. Cada artista usa de uma maneira diferente, tá bom? Você vai adaptando a sua conforme você começa a trabalhar. Bom, galera, era isso aí que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. E eu queria deixar aqui dois convites para vocês. Uma, como sempre, da comunidade de pintura digital, que lá vocês vão estar aprendendo bastante coisa, ela tem muito material, vou deixar o link aí embaixo para vocês. E também uma novidade, que é na verdade uma conquista para a gente da equipe Pintura Digital Brasil, que nós estaremos lançando o nosso site a partir do dia 15 do mês 5, na fase Open Beta para testes, tá bom? Então, já vou deixar aí para vocês ficarem na curiosidade. A gente vai estar postando lá desde making-offs até tutoriais, vai ser envolvido também o 3D, o 2D, o pintura digital, animação e por aí vai. Não deixem de assistir os últimos vídeos, cliquem aí em gostei para ajudar na divulgação dos vídeos e a gente poder continuar divulgando para vocês e criando videoaulas. E se inscreve no canal que toda vez que sair alguma videoaula nova você vai ficar sabendo e vai poder estar compartilhando com a gente, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.